Você já olhou para sua vida e percebeu que talvez você esteja vivendo a mesma história, só que com detalhes diferentes? Você promete que dessa vez vai ser diferente. Vai se organizar, vai manter a rotina, vai cuidar de você, vai parar de aceitar certas coisas, vai começar e não vai desistir mais no meio do caminho. Só que aí passa um tempo e sem perceber, você volta para o mesmo lugar. Volta a adiar os seus projetos, a se cobrar, a se sentir cansada, a dizer sim quando você na verdade queria dizer não, a se colocar por último, abandonar aquilo que era importante para você. E aí vem aquela sensação pesada. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar? Será que eu sou preguiçosa? Será que eu não tenho força de vontade? Olha, talvez você não seja preguiçosa. Talvez você só esteja presa em padrões que se repetem há tanto tempo que já começaram a parecer parte da sua personalidade, de quem você é, mas não são. E isso é importante saber, porque quando você acha que o problema é com você, você se condena. Mas quando você entende que existe um padrão, então você começa a enxergar uma possibilidade de mudança. E não é uma mudança do dia para a noite, mas é uma mudança possível. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você não precise se atacar mais. Talvez você só precisa entender porque sempre volta para o mesmo ciclo. Olá, eu sou a Adriana Dias e aqui no canal a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal de um jeito mais humano, de um jeito mais profundo e mais possível. Sem motivação vazia, sem fingir que mudar é só decidir e pronto. E sem tratar como preguiça aquilo que muitas vezes pode ser um padrão emocional ou mental ou comportamental que vem se repetindo há anos e que você nem sabe da existência dele. Então, respira um pouco, porque talvez esse vídeo te ajude a olhar para você com mais clareza, com menos culpa. Porque pensa comigo, quando uma pessoa repete sempre o mesmo comportamento, normalmente ela tenta resolver esse comportamento pela superfície, pelaquilo que ela entende. Aí ela pensa, eu preciso ter mais disciplina, preciso parar de procrastinar, eu preciso ser mais forte, eu preciso ter vergonha na cara. Só que na maioria das vezes o comportamento é só a parte visível, é só a ponta do iceberg. É como também, né, se a gente pensar numa planta. A planta tem lá o caule, as folhas. Aí você vê a parte superior, mas o que sustenta aquilo tudo está na raiz. E é por isso que muita gente tenta mudar um hábito, tenta mudar uma rotina, uma agenda, mas continua voltando para os mesmos lugares internos. Porque não adianta só mudar o comportamento se a identidade continua a mesma. Não adianta tentar agir como alguém livre se por dentro você acredita que precisa agradar todo mundo para ser aceita. Não adianta a gente querer ter constância se por dentro a gente associa o erro a fracasso. Não adianta tentar começar um projeto se por dentro a gente morre de medo de ser vista. Não adianta a gente tentar priorizar se por dentro a gente aprendeu que cuidar da gente mesmo em primeiro lugar é egoísmo. E aí acontece uma coisa que atrapalha muito a gente. A gente tenta mudar por fora, mas por dentro ainda existe um sistema antigo puxando a gente de volta. E esse sistema, ele não aparece fazendo alarde, dizendo, oi, eu sou um padrão repetitivo. Ele aparece como pensamentos pequenos, sorrateiros. Hoje não. Depois eu vejo isso. Melhor não incomodar. Vai dar errado. Você sempre desiste mesmo. Não adianta tentar. E quando você acredita nisso, nesses pensamentos, você repete a mesma escolha, repete o silêncio, repete o abandono de você mesma, você repete a rotina que te cansa e não te leva para lugar nenhum, o ciclo que te frustra. E depois a gente pode chamar isso até de preguiça, de falta de vergonha na cara, mas talvez não seja. Talvez seja só um padrão enraizado aí que está pedindo para ser enxergado, pois um padrão que foi repetido já foi uma forma de proteção. Essa parte é importante, gente, porque todo padrão ele não nasceu para te destruir. Muitas vezes esse padrão ele nasceu tentando te proteger. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade em dizer não? Talvez um dia ela tenha aprendido que dizer não gerava conflito, rejeição, culpa ou afastamento daquelas pessoas que ela amava. Então ela aprendeu a dizer sim para evitar isso.
mesmo cansada, mesmo no limite, mesmo se anulando. E esse sim virou um jeito de se sentir segura. Sabe aquela pessoa que evita se expor? Então, talvez um dia ela tenha sido criticada, lá quando criança, diminuída, comparada, julgada. Então ela aprendeu a ficar quieta. Ficar quieta é mais seguro. Não chamar atenção, não tentar muito, não aparecer demais. E esse esconderijo dela acabou virando uma proteção. E também tem aquela pessoa que começa e desiste. Talvez ela esteja fugindo do esforço, talvez ela esteja fugindo da sensação de fracassar, porque enquanto ela desiste antes, ainda ela consegue pensar, eu só não fui até o fim. Mas se ela for até o fim e não der certo, talvez doa mais, então é melhor parar. Você percebe como funciona isso? Às vezes o padrão não é falta de vontade, é medo tentando evitar uma dor antiga. Só que o problema é que aquilo que um dia te protegeu pode hoje estar te prendendo. O mesmo padrão que talvez te ajudou a sobreviver emocionalmente em algum momento da sua vida lá na infância, ele pode estar impedindo você agora de crescer. E isso não significa que você precisa se culpar, não é isso. Significa que você precisa perceber, tornar isso consciente. Porque enquanto o padrão fica invisível, ele decide por você, é automático. Mas quando você enxerga esse padrão, você começa a recuperar o seu poder de escolha. E talvez hoje a pergunta não seja por que eu sou fraca? O que esse comportamento está tentando evitar que eu sinta? E essa pergunta ela muda tudo, porque ela tira de você a culpa e te leva para a consciência. E a consciência é o primeiro lugar onde a mudança acontece. Você repete o que parece familiar, não necessariamente porque te faz bem, porque tem uma coisa que muita gente confunde. A gente acha que se algo faz mal, naturalmente a gente vai sair daquilo, mas nem sempre. Às vezes a gente permanece em situações, comportamentos, escolhas que machucam a gente porque elas são familiares, são conhecidas. E o familiar dá uma sensação estranha de segurança. Mesmo que seja ruim, mesmo quando tá doendo, sabe? Mesmo quando a gente tá no limite, mesmo quando isso cansa. Pensa numa pessoa que está sempre acostumada a ser forte. Ela é forte, ela acha que ela é forte, ela precisa ser forte. Ela reclama que ninguém cuida dela, mas quando alguém tenta cuidar, ela não consegue receber. Ela é estranha, ela se sente vulnerável, ela acha que precisa dar conta de tudo sozinha. Então ela volta para o mesmo papel. A forte, a que resolve, a que não pede, a que suporta tudo. E por fora parece escolha, mas por dentro pode ser um padrão. Ou ainda um outro exemplo. Pensa numa pessoa que diz que quer ter uma vida mais leve, por exemplo, uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil. Mas aí ela vive se colocando em ambientes, relações e rotinas onde precisa provar o valor o tempo inteiro. Ela diz que quer paz, mas se acostumou tanto com tensão que quando a vida fica calma, leve, ela acha que está estranho. Ela procura problema, ela cria pressão, ela se cobra além do necessário, porque o corpo dela aprendeu a viver em alerta. E isso acontece com muita gente, mas a pessoa não repete isso porque ela quer sofrer. Ela repete aquilo porque aquilo virou conhecido, é automático. E o conhecido, mesmo que ruim, parece mais seguro do que o novo, porque o novo ele exige uma nova postura, exige outro limite, outra conversa, outra identidade, exige a coragem de agir diferente, sem garantia de que todo mundo vai entender. E talvez seja por isso que você volta para o mesmo padrão. Não porque você não queira mudar, mas porque mudar leva para um território onde você ainda não sabe quem vai ser. E isso dá medo. Só que permanecer também tem um custo. Repetir também tem um custo. Fingir que está tudo bem também tem um custo. E você não precisa sair correndo hoje para mudar todos os padrões, porque isso não tem condições, não existe isso. Mas talvez você possa começar pelo menos a notar. Quando eu estou prestes a mudar, para onde eu costumo fugir? Essa é uma pergunta interessante, quando você traz isso para a consciência. E essa pergunta ela pode mostrar muito. Tem gente que foge para o excesso de trabalho, para a comparação, outro para planejar demais, outro para agradar os outros. Tem gente que foge até para desistir antes de tentar. E quando você percebe para onde você foge, você começa a entender o mapa do seu padrão, né? Tem gente que liga ali o telefone e vai para as redes sociais. Pois quando o padrão se repete, é porque existe um ganho escondido atrás, gente. Essa parte às vezes até pode ser um pouco desconfortável, mas pensa comigo. Todo padrão que se repete tem algum ganho escondido.
né? Um ganho secundário que a gente fala. E eu não estou falando que é um ganho bonito, né? Nem um ganho consciente, que você quer fazer isso para você ter um ganho, não é isso. Mas alguma coisa ali está mantendo você nesse ciclo. Por exemplo, quando você procrastina uma decisão difícil, o ganho escondido pode ser não precisar enfrentar uma conversa desconfortável. Quando você se coloca por último, por exemplo, o seu ganho escondido ali pode ser evitar a culpa de decepcionar alguém. Quando você não começa um projeto, o ganho escondido pode ser não se expor ao julgamento. Quando você continua em uma rotina que te esgota, o ganho escondido pode ser não ter que lidar com a incerteza de mudar. E quando você diz que não consegue, o ganho escondido por trás disso, o ganho secundário pode ser não precisar testar a sua versão, que talvez tenha medo de falhar. E olha, isso não é para você se acusar, isso é só para você se entender. Porque quando você só olha para o prejuízo, você pensa, não faz sentido eu continuar assim. Mas quando você entende que tem um ganho escondido ali, um ganho secundário, você percebe, tem uma parte minha tentando evitar alguma coisa. E aí a mudança fica mais honesta. Porque quando você para de lutar só contra o comportamento superficial e começa a cuidar da raiz, né? Por exemplo, não basta dizer, eu vou parar de agradar todo mundo. Talvez você precise aprender a lidar com a culpa que aparece quando você se escolhe. Não é só dizer, eu vou parar de procrastinar. Talvez você precise aprender a lidar com o desconforto de começar, mesmo que seja imperfeita. E não basta dizer, eu vou mudar a minha rotina. Talvez você só precise entender por que você não se sente merecedora de ocupar um espaço na sua própria agenda. Porque o padrão, ele não se quebra só com promessa. Ele começa a enfraquecer quando você percebe qual é a emoção que ele estava tentando evitar. E aí, aos poucos, você aprende uma nova resposta. Antes você fugia. Agora você pelo menos respira antes de fugir. Antes você dizia sim no automático, sem nem mesmo pensar. Agora você pelo menos dá uma pausa. Pequena, mas uma pausa ali, só para antes de responder no automático. Você não quebra um padrão se tratando como inimigo, se culpando. Tem uma coisa que eu queria muito que você escutasse com calma. Você não vai construir uma vida nova se tratando como inimiga. Porque muitas vezes, quando a gente percebe que a gente está repetindo um padrão, que a gente está preso num ciclo ali, a primeira reação que a gente faz é a gente se atacar. Eu sou ridícula mesmo, eu sempre faço isso, eu não aprendo, eu sempre estrago tudo, eu nunca vou mudar. E aí parece que a autocrítica vai te empurrar para frente. Mas na prática ela costuma te jogar ainda mais profundo desse mesmo ciclo. Porque quando você se ataca, você gera vergonha. E quando você sente vergonha, você tende a se esconder. E quando você se esconde, você repete o padrão. Percebe o ciclo? Você erra, se culpa, sente vergonha, se esconde, evita olhar, repete. E depois se culpa de novo. Talvez o caminho não seja se cobrar mais, não seja se cobrar para que você seja mais forte. Talvez seja só se observar com honestidade. Honestidade não é passar pano para você, não. Honestidade é dizer, eu estou repetindo isso e isso está me custando caro. Eu preciso mudar a minha resposta, sair do automático, mas sem transformar isso numa sentença sobre quem você é, porque você não é o seu padrão, você está repetindo um padrão. Existe uma diferença aí. Quando você diz eu sou assim, parece definitivo, parece que não tem jeito. Quando você diz eu aprendi a agir assim, abre um espaço para que você possa aprender de um outro jeito. E talvez essa seja uma das viradas mais importantes. Você não nasceu destinada a repetir as mesmas escolhas. Você aprendeu esses caminhos. E os caminhos, eles podem ser reconstruídos. Do mesmo jeito que você aprendeu um caminho, você pode aprender um outro caminho e substituir esse. Com paciência, com consciência, com pequenas interrupções, porque às vezes quebrar um padrão, ele não começa com uma grande decisão, começa apenas com uma pausa. Aquela pausa entre sentir a vontade de reagir, como sempre, e escolher fazer um pouco diferente. É como se fosse um respiro, ó. Nesse espaço, você tem o seu poder de escolha. Você ia dizer sim, mas você pausa. Você ia desistir,
você pausa. Você ia se culpar, você pausa. Você ia fugir para o celular, por exemplo, você pausa. Então, nessa pausa, você pergunta: eu quero repetir o mesmo ciclo ou eu quero tentar uma resposta nova? Essa pergunta, ela é pequena, mas ela devolve para você a presença. E presença devolve o seu poder de escolha. E quebrar um padrão, ele começa com uma interrupção pequena. Olha, talvez você esteja esperando por uma transformação enorme, uma mudança radical, uma versão completamente nova sua, surgindo assim, ó, rapidamente. Mas os padrões antigos, eles não costumam se desfazer só porque a gente decidiu em um dia inspirado que isso ia acontecer. Eles enfraquecem quando são interrompidos repetidas vezes. Você vai cortando isso, aí ia acontecer, você corta, ia acontecer, você corta. De forma pequena, consciente, possível. Se o seu padrão é se abandonar, talvez a interrupção seja colocar uma coisa sua na agenda antes de dizer assim para todo mundo e fazer disso uma prioridade sua. Se o seu padrão, por exemplo, é procrastinar por medo de errar, seja lá o que for, talvez a interrupção seja fazer por 15 minutos mesmo que não fique perfeito. Se o seu padrão, por exemplo, é aceitar tudo e ficar quieta, dizer sim para todo mundo, talvez a interrupção seja: eu preciso pensar e te respondo depois. Isso já quebra aquele seu padrão automático. Se o padrão é desistir quando falha, quando acontece um erro ali, então você percebe as pequenas mudanças, não é sobre mudar tudo. É sobre quebrar a sequência, quebrar o automatismo, porque o padrão, ele precisa de repetição para continuar forte. A gente fez isso muito tempo inconscientemente e ele tá forte ali. Então, quando você interrompe a sequência que já está automática, mesmo que seja uma vez, você começa a mostrar para você mesma que existe um outro caminho. E no começo, gente, vai parecer estranho, pode ser que pareça estranho, seja desconfortável, vai parecer que você está fazendo errado, porque o novo, no início, não parece natural. O novo parece desconfortável, justamente porque você ainda não praticou o suficiente. Mas isso não significa que está errado. Significa que você está saindo do automático. E sair do automático quase nunca é confortável no começo, só que é libertador. E aos poucos você para de obedecer toda a emoção como se fosse uma ordem. Você sente culpa, mas você não se abandona. Você sente medo, mas você não foge totalmente. Você sente insegurança, mas você não entrega a sua vida para ela. Você sente vontade de repetir o padrão, mas respira e escolhe um passo diferente. Isso que é crescimento. Não aquele crescimento bonito, de frase pronta, é um crescimento gradual, um crescimento real. Aquele que ninguém vê, sabe, direito, ninguém percebe, mas muda tudo por dentro. Então, se você tem se chamado de preguiçosa, fraca, incapaz, tem se comparado porque vive repetindo seus mesmos padrões, olha para isso com mais profundidade. Pode não ser preguiça, talvez seja um padrão antigo ou um mecanismo de proteção que já não serve mais para você. Pode ser medo, talvez seja uma familiaridade, culpa, uma parte da sua identidade antiga ali lutando para se manter, lutando para manter você no lugar conhecido, mas você não precisa se odiar para mudar. Você não precisa se humilhar internamente para reagir. Você não precisa esperar chegar no limite para finalmente se escolher. Você pode começar percebendo, só percebendo. Olha eu repetindo isso de novo. Olha eu querendo fugir. Olha eu dizendo sim quando eu queria dizer não. Olha eu me abandonando para não decepcionar alguém. Olha eu desistindo porque eu fiquei com medo de errar. E nesse momento, você, em vez de se atacar, você pode pausar, respirar e escolher uma interrupção pequena, uma resposta diferente, um passo possível, sabe? Porque você não é o padrão que aprendeu. Você é a pessoa que pode começar a enxergar esse padrão aos poucos, deixar de ser guiada por ele. Não perfeita, não do dia para a noite, mas de um jeito real e possível. Então, gente, comenta aqui embaixo, eu posso escolher diferente. E me conta aqui nos comentários qual padrão você sente que tem mais se repetido na sua vida. Eu vou adorar saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.